Amém, igreja, graça e paz. Bom, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós estamos, como igreja, meditando no Sermão do Monte, nossa série de mensagens. Eu, porém, vos digo. E agora nós vamos passar para esse texto, que é Mateus 5, do versículo 27 ao 32. Enquanto você vai abrindo, também vou me posicionando aqui. Amém. A minha versão é a internacional, então pode ser que haja alguma divergência com a sua, mas é a palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e o lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito também, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a divorciada comete adultério. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Tua palavra que quando pregada, quando ministrada, quando ouvida, traz fé, mudança, transformação, através da ação do Espírito Santo. E nós convidamos o Senhor, Pai, para agir em nós, nessa palavra dita pelo Senhor, diante de um público, diante dos discípulos, diante de religiosos, diante de muitas pessoas. O Senhor proferiu essas palavras. E nós estamos aqui, ó Pai, com o coração quebrantado, um coração humilde, entendendo, Deus, que a Sua palavra pode, e o nosso desejo é que ela nos transforme, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós poderíamos até parar por aqui, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que nos convida a apertar os cintos, cada vez mais. O Sermão do Monte é um sermão que vai nos apertando. E nós, ouvindo o que Jesus diz, e como dito na semana passada, no domingo, ele disse que a nossa justiça deve exceder, a justiça daqueles que o seguem deve exceder o dos melhores religiosos possíveis, dos fariseus, daqueles que dominam a lei. E diante disso, Jesus, anteriormente a essa parte que foi ministrada no domingo passado, ele diz quem são aqueles que pertencem ao reino de Deus. Ele está anunciando um novo reino, o reino de Deus, e ele diz que quem pertence a esse reino tem uma identidade. Só fazendo aqui uma lembrança, para a gente não esquecer e gravar cada vez mais no nosso coração, que são os chamados bem-aventurados. E também, ele também dá um senso de missão, de como devemos viver nesse mundo, como sal e luz. E a partir de agora, do versículo que eu li, mas antes ainda, do 17, que já foi pregado na semana passada, nós estamos falando de um novo passo, um novo aprofundamento de Jesus no seu sermão, algo que é mais profundo. Ele já falou sobre o homicídio, e agora ele vai dizer sobre o adultério. Se você observar, Jesus está se remetendo à lei de Moisés, os mandamentos. Jesus apresenta um desafio para nós, que a nossa justiça precisa exceder a dos religiosos. Jesus retoma esses mandamentos que foram entregues a Moisés, mas em um novo padrão de justiça. Ele aprofunda, ele revela a verdadeira raiz do nosso problema, do problema do nosso coração, que é o pecado. O pecado é
o nosso problema. Jesus disse no versículo 17 que ele não anula a lei, mas ele cumpre completamente. Vai além da letra. Ele revela a intenção profunda da lei, que através da ação do Senhor, do Espírito Santo, muda o nosso coração, transforma o nosso interior, mais do que o nosso exterior, começa de dentro para fora. O pecado está enraizado no nosso coração, e não só em ações visíveis. E diante de uma cultura que nós estamos a todo momento sendo ensinados a viver uma vida de aparência, instagramável, como diz, onde eu vou para a igreja e demonstro para as pessoas que eu sou um cristão ou um religioso, Jesus está apertando. Ele está dizendo sobre uma pureza, um coração puro. O pecado não afeta apenas o comportamento externo, mas ele começa dentro de nós. E diante disso, irmãos, nós queremos conversar hoje sobre 4 verdades que Jesus completa na lei, sobre pureza, pecado e aliança, e como elas afetam profundamente nossa vida com Deus e com os outros. E o primeiro ponto que eu quero dizer é que o pecado tem origem no coração. O pecado, o ato de um pecado, seja esse que Jesus está dizendo, que é o adultério, seja qualquer outro, ele nasce antes, dentro de nós, dentro do nosso coração. Olhando para o texto, vocês ouviram o que foi dito, não adultere, mas eu porém vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Irmãos, difícil essa palavra, dura é, porque talvez com vergonha, nós todos aqui pensamos, praticamos. O adultério, ele passa pelo olhar e é alimentado pelo desejo. É aquele velho exemplo que nós já ouvimos, talvez dos antigos. Você pode deixar um pássaro pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar que ele faça um ninho. Então, esse é um desafio para cuidarmos dos nossos pensamentos. Jesus, ele desmascara a falsa santidade. E eu quero dizer que esse coração aqui que Jesus está dizendo, que o pecado nasce no coração, no tempo bíblico, o coração, ele era entendido como a razão, era quase que apontar para o nosso centro, aquilo que impulsiona a vida de um judeu daquela época. Então, o coração bíblico, o coração na Bíblia tem a ver muito mais com a razão, com o centro moral do nosso coração. Em um outro texto, em um outro momento, Jesus diz, em Marcos 7, 21 ao 23, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E agora nós estamos vendo um problema, um grande problema, o pecado. Alguns teólogos dizem que para você entender melhor a graça de Deus sobre você, você precisa entender o quão grave é o seu pecado, o quão grave nós praticamos contra o nosso Deus. Há um biblicista que diz que todo pecado é orgulho e é um punho cerrado na direção de Deus. Esse punho cerrado levou Jesus à cruz. E se esse é um problema, se esse problema está dentro de nós, como podemos tratar isso? E aí nós vamos para um segundo ponto, que é o que Jesus começa a dizer. Você pode ler comigo? A partir do versículo 29 e 30. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o
e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Note que Jesus usa imagens fortes. Ele diz sobre cortar a mão e arrancar o olho. É óbvio, irmãos, que, como diz um também teólogo Monse, Jesus não está ensinando uma doutrina masoquista, de automutilação, com objetivos espirituais, e tampouco está sugerindo que o caminho para resolver problemas de maus desejos é infringir uma cirurgia física radical. Jesus não está dizendo que é para a gente cortar a nossa mão. Porque, pense comigo, se sua mão direita faz, você cortaria ela, logo a esquerda daqui a pouco está fazendo. Porque a razão não é esses membros, mas o nosso interior, aquilo que está sendo produzido em nós. Nós lembramos quando Jesus fala sobre o olho, o olhar, ele usa olhar nesse primeiro versículo que lemos, né, do versículo 27, você olha para uma mulher e agora ele está dizendo arrancar o olho. Nós lembramos do pecado original, quando Eva, e o texto diz, quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O olho, como um órgão de contemplação, nós olhamos, o olho é a fonte de qual recebemos informações. Jesus também diz que se seu olho for bom, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E a grande pergunta é para o quê? Para onde os seus olhos estão apontados? O que você tem contemplado? O que você tem visto? Para o que tem atraído? Nós precisamos de discernimento digital. Antes de abrir um aplicativo ou assistir algo, pergunte-se, isso vai me aproximar de Deus? Quantos de nós entramos em grupos e de repente chega um vídeo e você na inocência abre esse vídeo? Quantos de nós não é afetado? Jesus diz para nós, arranque-o. O quê? Essas coisas que induz você a pecar. O que é que tem te induzido a pecar? Eu gosto e me lembro de três, né? Dos hábitos ali que é dito no grupo de apoio. Pessoas, hábitos e lugares. A gente acha, eu já participei do grupo de apoio e ouvi isso, legal, para os dependentes faz sentido. Mas isso faz sentido para mim e para você também. Pessoas, hábitos e lugares. Se essas coisas afastam você de Jesus, têm feito você pecar, é necessário que você corte. Todos nós, principalmente no início da conversão, talvez já passou por um grande dilema de ter que deixar amizades porque eu estava e era influenciado por elas. E eu precisei me afastar. E a gente é mal visto às vezes porque, agora ele virou um santo, uma santa, e ela não quer mais conviver com a gente. Mas a verdade é que Jesus está dizendo que com o pecado nós precisamos ser radicais. Nós precisamos agir com radicalidade. Uma outra ilustração que Jesus usa é cortar a mão. E a mão, no período bíblico, ela era a mão que falava sobre honra, sobre a bênção, a mão direita. Né? A mão direita era a mão da honra, a mão da autoridade, a mão da bênção. E o que acontecia? A mão direita era a mão da honra. A mão esquerda era usada para, assim como em outras culturas que nós conhecemos, usava-se a esquerda para tarefas desonrosas. Por exemplo, necessidades fisiológicas, ir ao banheiro. Quando alguém roubava, cortava a mão
direita, ele teria que fazer com a mão esquerda tudo. Então Jesus está apontando para que nós sejamos radicais com o pecado. E se, pensando nessa ilustração da mão direita, se o que te dá poder, status, autoridade tem sido porta de entrada para o pecado, arranque-o. Nós precisamos tomar atitudes drásticas. É o que Jesus está convidando a gente a fazer. Ele está dizendo isso para os religiosos daquela época, sim, mas a mensagem de Jesus também é para nós, nos dias de hoje. E ele disse de uma consequência muito severa. Se você não fizer isso agora, todo o seu corpo será lançado no inferno. E o inferno aqui, a palavra é do grego, gina, algo assim. Esse lugar era um lugar que o povo daquela poderia ver. Era um lugar afastado de Jerusalém, no Vale do Rinom, e ali era um lugar onde se queimava coisas. Uma espécie de lixão. E Jesus, olha, você vai ser lançado lá. Talvez para aquela época fazia sentido. E como nós temos a ausência de uma pregação hoje que nos diz que todos nós, sem Jesus, estamos destinados ao inferno. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a má notícia. Um evangelista diz que toda vez que a gente vai anunciar a boa notícia do Evangelho, nós precisamos anunciar a má notícia. E a má notícia é que eu e você, sem Jesus, estávamos, ou se você ainda não o tem, está destinado ao inferno. Eu e você precisamos de Cristo. Precisamos dele como nosso Salvador. Para ilustrar, eu quero contar a história de um alpinista, Aaron Ralston. Não sei se alguém já assistiu um filme chamado 127 Horas, de 2010, esse filme. E qual é a história desse alpinista? Em abril de 2003, Aaron estava explorando um desfiladeiro isolado em Utah, nos Estados Unidos, quando uma rocha de 360 quilos caiu e prendeu seu braço contra a parede do cânion. Sem sinal de celular, comida ou água suficiente, ele ficou preso por 5 dias. Quando percebeu que não seria resgatado a tempo, tomou uma decisão extrema. Amputou o próprio braço com uma faca no bolso para sobreviver. Aaron perdeu uma parte de si, literalmente, mas salvou a vida. Depois disso, ele se tornou um palestrante motivacional. Escreveu um livro. E a tradução desse livro em português é Entre a Cruz e a Espada. Irmãos, a cruz é a prova de que Deus leva o pecado a sério. John Piper diz: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. Eu e você precisamos nos posicionar. O pecado é tão danoso que impacta os nossos relacionamentos e nossas alianças. E assim a gente parte para um terceiro ponto, que Jesus afunila ainda mais. Agora ele vai falar a respeito do casamento como uma aliança sagrada. Foi dito, o versículo 31 e 32, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus restaura o valor do casamento como uma aliança, não como um contrato. Essa carta de divórcio era uma maneira, uma desculpa daquele período, para que qualquer homem judeu que olhasse, a mulher queimou o arroz, falar, quero mandar embora, é quase que, está mandado embora. Você queimou o arroz, não gosto mais. Porque essa carta de divórcio, Jesus vai apontar em Mateus 19, porque eles questionavam isso, chegavam em Jesus, então, a parada do casamento, tal. E aí Jesus responde em Mateus 19, porque eles argumentam, mas Moisés deu direito, a
a carta do divórcio. Aí Jesus responde: Moisés deu pela dureza do coração de vocês. Jesus restaura o valor do casamento como uma aliança inquebrável diante de Deus. O divórcio, que havia se tornado comum e banalizado, naquela época já era, irmãos. Acabou o amor. Vamos encerrar. Ah, não estou gostando, não sei lá do que. Enfim, vocês têm exemplos aí, por aí afora, de como é banalizado. Não deu certo? Passo. O texto que Jesus fala, né, que os religiosos apontam em Mateus 19 e agora, está lá em Deuteronômio 24, que era um ensino assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que ele reprova. E esse ele reprova era, para algumas interpretações, na época de Jesus, era um queimar o arroz. Para outros, tinha a ver com o pecado da imoralidade sexual. Dará carta de divórcio. Então Jesus, ele dá um motivo legítimo para o divórcio, relações sexuais ilícitas. Mas é importante que em Mateus 19:8, Jesus não incentiva o divórcio. Jesus nos orienta a buscar restauração, reconciliação. Eu sei que, irmãos, é um assunto muito polêmico, difícil de tratar, mas é a palavra de Jesus. Jesus deixou isso para nós, como um mandamento. Eu vou quebrando os copos aqui. Está torto. Amém, irmãos? Estamos caminhando para o final já. E o que a gente pode fazer diante de relacionamentos tão, como que eu posso dizer, frágeis nos nossos dias? Nós, casados, sabemos o desafio que é viver uma vida a dois, casados. Mas o casamento, como já foi dito, inclusive como uma palavra pastoral aqui do nosso pastor, ele não é um lugar de felicidade. Você vai ter felicidades, com certeza. Mas o casamento é um lugar de maturidade, de afiar o ferro afia o ferro. E quem tem mais experiência sabe o quanto isso é transformador. Lembremos que a Bíblia começa com um casamento, Adão e Eva, e a Bíblia termina com um casamento, Jesus e a sua noiva. Nós precisamos bater o pé, irmãos, nesse valor do reino, o valor do reino de Deus. Eu faço um apelo aqui, que recentemente nós tivemos o curso Ser Um, e às vezes há um pensamento: Patrick, ou para o pastor Robson, pastor do céu, não tem jeito mais. Irmãos, não tenha medo de pedir ajuda. A igreja, e nós temos vivido isso, eu acho que de uma forma cada vez mais intensa, é uma família, é a sua família. E nós precisamos um do outro. A corrida não é solitária, a corrida é em pelotão. Nós estaremos juntos um dia cantando santo para sempre. E nós precisamos nos ajudar. Olhar com olhar de amor. Quando precisarmos exortar um irmão, com amor, com compaixão, porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos caminhando. Então, se você precisa de ajuda, procure. Pastor Robson, procure alguém da igreja que você confia. Fala: meu irmão, tem uma galera que fez o Ser Um aí, eu quero pedir ajuda para essa galera. E eu fiz também, irmãos. Estou remando bastante no meu casamento. Desafiador para todos nós. Ninguém que fez o curso saiu agora zero bala. Estamos vivendo desafios, mas é melhor viver juntos. Desafios juntos. E nosso último ponto diz respeito que a justiça que Jesus apresenta agora, essa releitura, essa reaplicação da lei, é mais profunda do que seguir uma religião. Não se trata de seguir regras, mas de ser transformado de dentro para fora. Jesus dá essa oportunidade para mim e para você, de sermos transformados de dentro para fora. Ele se encontrou com Nicodemos, aquele religioso, tão conhecedor, mas que chegou: olha, a gente está entendendo que você é o Messias. O que eu preciso fazer?
O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz sobre nascer de novo, um novo coração, que é produzido pela graça através do Espírito Santo. Essa nova vida e esse novo coração. E é isso que Jesus tem para mim, para você, para aqueles que não o conhecem. Uma nova vida, um novo coração. A cruz, irmãos, nós sabemos que não arrancou membros de Jesus, não arrancou o olho, não arrancou um braço, uma mão, mas a cruz o despedaçou inteiramente. A cruz é a marca. Como você recebeu a sua tag, a cruz é a prova de que Deus leva o pecado a sério. E nós também, como discípulos, precisamos levar. O apóstolo Paulo, ao dialogar, e você vai se lembrar desse texto, eu imagino Paulo, eu vou ler o texto aqui, eu imagino Paulo gritando a plenos pulmões, isso que eu vou ler, que está em Romanos 7 e o começo do 8. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Para concluir, irmãos, Jesus não veio apenas denunciar, ele sim denuncia o pecado, porque ele dá uma má notícia, que o pecado pode nos conduzir ao inferno. Mas mais do que isso, ele veio para curar e restaurar o nosso coração. Sua justiça é mais profunda, mas também é mais libertadora. Jesus nos oferece um novo coração, um novo nascimento, uma nova vida. Que hoje, ao ouvirmos suas palavras, possamos deixar o Espírito limpar os nossos pensamentos. Eu não sei quais têm sido as suas lutas com os seus pensamentos, com os seus relacionamentos e, por fim, com a pureza do seu coração. O que eu quero desafiar você é apresentar isso ao Senhor, porque Ele é quem pode fazer isso. Mudar a nossa história, mudar a nossa vida, transformar o nosso coração. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela verdade da Tua palavra. Senhor, como eu disse no início, Senhor, o Senhor está apertando o passo, o Senhor está nos apertando, mas sabemos que isso é desafiador para todo e qualquer discípulo de Jesus, para todo e qualquer dos Teus discípulos. Mas isso promove uma vida, a liberdade que há em Ti, na cruz. Por isso, Deus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas lutas diárias, pensamentos que temos, lugares que precisamos abandonar, pessoas, Senhor, hábitos, coisas que precisam ser arrancados e que cabe a nós tomar essa atitude drástica de romper com aquilo que nos leva a pecar. Eu oro para que o Senhor nos ajude, Senhor, a tomar essa atitude, para cuidar do coração e olharmos para Ti, contemplarmos quem Tu és, gastarmos mais tempo olhando para a Tua beleza, para a Tua bondade, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude a cuidar dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos, para vigiarmos, para que estejamos glorificando, sendo sal e luz desse mundo, como o Senhor nos chama a viver. Obrigado por esse tempo como igreja, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém.